...2017 chegou e você que tá agora aí na praia postando aquela foto, aquela selfie, deu onda, tenho certeza que tá pensando também no projeto do teu carro para 2017. Afinal de contas, a gente sabe como é que é, né, galera? Tá viajando, mas tá de olho no carro. Sabe como é que é? Coisa de quem gosta de carro, né? Por falar em projeto, eu vou começar 2017 trocando uma ideia legal com vocês, porque nós vamos falar sobre suspensão a ar. Vai ter outras matérias também. Eu vou falar sobre suspensão fixa, nós vamos falar sobre chapeamento, sobre ponta de eixo. Vai ter matéria pra caramba. Esse é só o primeiro. Vamos começar com suspensão a ar, fechou? Até porque eu fiquei no saldo devedor, que no ano passado, que não faz muito tempo, né? Afinal de contas foi agora. Eu mostrei a parte 1 daquele Honda Accord montado lá na Custódia Suspensões e nós vamos mostrar agora a parte da suspensão a ar instalada no carro. Mas antes disso tudo, suspensão a ar, pessoal, nasceu aqui no Brasil assim com força há mais ou menos 8, 9 anos atrás. Era sinônimo de problema? Sim. Era, infelizmente sim. Mas tem como relevar, afinal de contas tudo no início requer adaptações e requer mudanças, e foi exatamente isso que aconteceu. Os produtos não tinham aquela qualidade comparando as suspensões gringas, que eu sei, é muito complicado comparar. Já podemos medir aí através dos valores. Uma suspensão gringa realmente é muito cara comparada às suspensões nacionais. Porém, o tempo passou e as empresas nacionais se adaptaram e estão sim fazendo hoje suspensões com qualidade. Um exemplo disso, todo o reflexo nos eventos. Olha a quantidade de pessoas que andam de suspensão a ar hoje aqui no Brasil. Isso prova que a suspensão a ar está trazendo confiança e está dando tudo certo. Existem alguns detalhes que a galera comenta que é muito importante eu falar para vocês. Um exemplo, a minha suspensão a ar tá show de bola, ando até sem ar. Meu, isso daí, quando o cara fala isso, já tá assinando ali o seu atestado de problema. Porque não pode andar sem ar, não pode, tem que seja um pouco de ar na bolsa. Por quê? Se você andar sem ar, ela vai ter atrito borracha com borracha, vai ficar raspando, vai marcar a bolsa. Quando você botar ar na bolsa, pum, estourou, já era. Um outro problema, minha mangueira estourou. Estourou por quê? Estou usando aquela mangueira de PU. Hoje existem as mangueiras prensadas no mercado. Essas mangueiras resistem a altas temperaturas, as de PU não. Então passou ali perto de algum local ali do motor que tem alta temperatura, o que vai acontecer? Vai esquentar, alta temperatura, vai estourar. Então aí você não vai poder reclamar também que o problema é da suspensão. E também tem outro detalhe do uso da suspensão, porque requer algumas manutenções, onde o seu instalador ele tem por obrigação te orientar. Terminou de instalar, ele vai te orientar como você vai se comportar com a sua suspensão, de quanto em quanto tempo você tem que fazer as revisões. E por falar em orientações, eu vou passar a bola para o meu amigo Juninho, Concept Suspensões, que vai dar algumas dicas para vocês e mostrar o processo de instalação da suspensão Air System no Accord, no Honda Accord do nosso amigo Thiago. Fechou? Tamo junto? Então, Juninho, é com você, meu parceiro. Manda daí. Especificamente hoje eu vou explicar para vocês um pouco desse projeto que a gente está entregando agora, que é um Accord 2006 com suspensão a ar no modelo Air System com as 3 memórias, e vamos falar um pouquinho do carro para vocês. Bom, e a suspensão a ar ela é um produto que já tem mais de 10 anos no mercado brasileiro. Só que de lá para cá ela teve muitas melhorias. As antigas suspensões a ar tinham muito problema mesmo. A gente já trabalhou com isso quando começou, a gente aprimorou muita coisa, mas não teve muito sucesso devido ao material nacional. Só tinha um material importado que era muito bom e o custo era muito alto. Só que agora as empresas nacionais estão dando uma melhorada nesse material, está dando uma possibilidade maior da gente trabalhar e isso tem tido um bom resultado. Então o pessoal está conseguindo curtir o carro, está conseguindo viajar. No caso do que a gente trabalha, uma mangueira um pouco mais resistente, um bloco com os filtros de linha, entendeu? Então isso daí evita aqueles problemas, aquelas dores de cabeça que o pessoal tinha antes. Isso melhorou muito no mercado nacional. Ainda existe alguns produtos que ainda deixam a desejar, mas vai muito do montador e muito do produto que a pessoa usa. Os cuidados são simples. Hoje em dia com os filtros de linha você faz a drenagem da água, simples, e o outro cuidado maior é o compressor. O compressor ele tem um ciclo de uso. Então quando você utiliza o compressor por 5 minutos, se ele é um ciclo 100%, 5 minutos, descansa 5 minutos.
10 minutos, descansa 10 minutos. Então, antigamente o pessoal usava isso com uma frequência assim que dava muito problema. Ele é um equipamento elétrico, então ele no superaquecimento ele acaba parando ou queimando e deixando o cliente na mão. O nosso kit inicial aqui na Concept seria o kit de bloco de válvulas. Seria um bloco de válvulas fabricado pela Termoval. Ele é um bloco de 8 em 1, tá? Ele é totalmente acoplado, todas as válvulas num conjunto só. E esse bloco a gente faz o acionamento dele com o controle iSystem simples. Porque o iSystem ele tem as duas funções. Ele pode ter só as funções sem as memórias ou as funções com as memórias. Mas o kit inicial já seria a partir dele com um bloco de 8 válvulas. Todos os nossos kits a gente usa com mangueiras prensadas, que seriam essas mangueiras de uma trama de aço, como se fosse um aerokeep, só que ela ainda tem esse revestimento de borracha. Como vocês podem ver aqui, ela é para até 225 bar. Então, para a suspensão a ar, ela, em questão de pressão, ela é de boa. Caloria, ela tem a certa durabilidade por questão de caloria. Então, é o mais recomendável hoje em dia em questão de segurança. A gente tem também o kit com o bloco V3, que ele é um bloco com vazão de 10 milímetros e ele vem com um chicote acoplado também, totalmente simples, né? Seria plug and play. E a outra opção de kit seria com chave de transferência. Essa chave de transferência é da Airlift, né? E os manômetros da Vier. Então um sistema mecanizado bem simples, porém bem funcional. E hoje em dia o que a gente tem usado aqui, tem tido um retorno bacana, também são os nossos amortecedores, que eles são pressurizados a gás. Então ele tem uma durabilidade maior. Não tem aquele problema de um carro estar mais mole ou mais duro, dependendo da temperatura do dia. Então teve um bom resultado e a gente está adaptando isso nos nossos kits. Os filtros de linha são muito importantes na suspensão a ar. A gente trabalha com 2 filtros, um na entrada do compressor para o reservatório, para não dar água no reservatório, e um na saída do reservatório para alimentação de ar dos blocos de solenoide. Porque assim não deixa entrar impurezas no reservatório e também não deixa sair, se houver alguma impureza, para o bloco de solenoides, que assim evita aqueles problemas de sujeira, travamento de válvula, e a durabilidade dela fica 3, 4 vezes maior do que antigamente. Aqui o controle iSystem, as funções são simples, roda por roda, dianteira, direita, traseira esquerda, traseira direita, traseira sobe por completo, desce por completo, dianteira sobe por completo, desce por completo. Aqui a função autoajuste, que você calibrando, você colocando peso no carro ou tirando esse peso, ele ajusta automático na memória que você deixou. Aqui a função todo baixo, então você apertou o carro, desce por inteiro. E aqui a função calibrar, que serve para desligar o autoajuste ou para fazer a calibração do sistema uma vez que você desligar a bateria. E aqui as 3 memórias, memórias 10%, que vem gravada 10% original, memória 2, que seria 50%, metade da altura, vamos dizer, e memória 3, que seria 90%, o carro praticamente todo alto. Aqui a gente está com um Accord de ano 2006, esse carro é do Thiago, da Altrend, e eu vou mostrar um pouco das funções do iSystem nesse carro. No caso aqui ele está na posição 3, seria o todo alto, e é uma altura para você entrar em garagem, para quem for entrar em um sítio, alguma coisa que tenha obstáculos, lombada e tal. E aqui a posição 2, como vocês podem ver, num clique, ele vai na posição que seria regulado, que o uso do dia a dia dele, o carro rebaixado, como se fosse 50% da pressão que ele pode estar andando. E também tem a posição 1, que é uma opção de andar um pouco mais baixo, que no caso do carro dele, que tem rodas maiores, talas largas, seria legal para andar numa autoestrada ou um lugar que não tem obstáculo. E aqui a opção dele todo baixo. Tá? Esse é um carro que utiliza rodas Aro 19, tala 9 nas 4, tá? E por ser um carro grande, ele até encaixou as rodas perfeitamente e tal. Dependendo do veículo, tem que fazer algumas adaptações. Mas é um carro que aceitou muito bem, não tem cortes nenhum tipo de adaptação. Ele anda com as capas originais. Então é um carro que, nesse sentido aí da suspensão a ar, foi perfeito para isso.
Aqui está o sistema, né? Todo o gerenciamento da suspensão, que seria o bloco de solenoides, os filtros de linha, o compressor, o reservatório. Bom, aqui está o bloco V3, como vocês podem ver, ele é com um chicote simples, né? Plug and play. Aqui as saídas para as bolsas, com mangueira prensada. Esse é o filtro de linha de entrada de ar para o bloco. Como vocês podem ver aqui, o carro tem mais ou menos uns 2 meses de uso e as impurezas elas ficam aqui, elas não passam para a linha do sistema de ar. Um cilindro de 9 litros, o compressor ele optou por um compressor que ele já tinha, que é um Vier 444, e ali o filtro de entrada de ar do compressor para o reservatório. Esse é um filtro com regulador e manômetro, né? Então ele filtra toda a impureza, aquela água, porque tem muita umidade no ar e acaba ficando por ali ao invés de entrar no compressor. Queria ressaltar para vocês as mangueiras prensadas, né? Que elas vêm desde a bolsa até o bloco, então não tem mangueira de PU. Bom, e os kits de hoje em dia, no caso do iSystem, não necessita de manômetro, ele faz a regulagem automática, então não precisa daquele monte de manômetro, aquele monte de botão no painel, que aquilo ali acaba danificando na hora de montar, a não ser que sejam peças produzidas. Com isso, na desmontagem do carro, você não vai ter nenhum vestígio de que ele foi modificado. Sendo assim, ele pode continuar como original, sem nenhum problema, sem nenhum vestígio. Tem manômetros, botões, às vezes do jeito que é montado, tem que fazer furos para passar mangueira e tal, e hoje em dia nos kits não tem isso. Os nossos kits, as mangueiras prensadas são passadas por baixo, geralmente dentro do túnel, onde não pega no chão, onde não tem esse tipo de problema, e também não tem muitos problemas com calorias, e também para não ficar modificando muito o carro. Para quando precisar voltar ao original, é só tirar o kit, montar o sistema original e já é. O sistema de autoajuste, você deu um clique e ele, na altura que está, quando entra pessoas ou carga no veículo, ele automaticamente abaixa. Então, depois de mais ou menos 10 segundos, ele volta para a posição que estava antes. Bom pessoal, esse então foi o kit de suspensão a ar. A gente ainda vai explicar muito sobre suspensão fixa, sobre suspensão a rosca, sobre chapeamento, retrabalho de ponta de eixo, levantamento de mecânica e todos os serviços que são feitos para você estar andando com o seu carro aí sem problema algum, beleza? Muito obrigado aí e assistam os próximos vídeos da 7008. Um abraço!